Olá, sou o professor Natalino Soares Marques. Fui convidado para participar do 5º Congresso de Artes Manuais na Academia. E eu vou fazer uma breve apresentação minha e do meu projeto Cidades Encaixotadas. Eu sou professor de artes em 2 escolas públicas no Recôncavo Baiano. Uma de ensino fundamental 2 e outra de ensino médio, nos municípios de Candeias e São Francisco do Conde. Trago aqui o relato de um projeto pedagógico que considero um dos mais significativos da minha trajetória docente. E como falei, o nome desse projeto se chama Cidades Encaixotadas. Então, esse relato de experiência que eu vou falar aqui para vocês é muito importante. Embora o projeto tenha sido criado em 2016, foi durante o período da pandemia da Covid-19 que ele ganhou novas camadas de sentido, força e urgência. Por quê? Porque vivíamos um momento de confinamento e isolamento social e, consequentemente, o afastamento físico dos estudantes. As aulas presenciais haviam sido interrompidas e muitos alunos encontravam-se em situação de vulnerabilidade social, emocional, sem acesso pleno às tecnologias digitais e, sobretudo, sem espaços de escuta e expressão. Então, diante desse cenário, eu pensei o projeto como uma fonte de respiro, um gesto de cuidado e acolhimento. Busquei uma proposta que pudesse ser realizada de forma manual, acessível, significativa e profundamente humana. Um projeto que atravessasse diferentes linguagens artísticas, mas que tivesse como eixo central a afetividade, a memória e o território vivido. E a concepção do projeto, que tem o nome de Cidades Encaixotadas, nasce do próprio contexto pandêmico. Estávamos todos encaixotados, confinados em nossas casas, obrigados a olhar para dentro de nossas residências, de nossas relações familiares e de nós mesmos. Vi nesse momento uma oportunidade pedagógica gigantesca, que era estimular os estudantes a se reconectarem com suas histórias, seus afetos e seus espaços cotidianos. Então, escolhi a metodologia das cartografias e mapas afetivos. Comecei a trabalhar com os alunos aquilo que lhes era mais íntimo e significativo, a fazer perguntas sobre a comida preferida feita pela sua mãe, feita pela sua avó, as suas lembranças de infância, os seus brinquedos, o quarto, o que é que tinha no seu quarto, o quintal, se o seu quintal tinha árvores frutíferas, a relação com a música, com a arte, com a fé, as memórias do lar e da família. Esses relatos vieram de várias formas, através de textos, desenhos e registros que deram origem a mapas afetivos, que não cartografavam apenas espaços físicos, mas emoções, lembranças e desejos. Ou seja, a partir da memória individual, nós chegamos à memória coletiva. A partir desses mapas, propus que cada estudante construísse um objeto tridimensional que representasse o lugar que mais lhe afetava. Uma casa, uma igreja, uma biblioteca, um mercado, um museu, uma praça. Afinal, todos nós temos uma construção que nos representa simbolicamente. Ou seja, a partir dessas pequenas coisas que eles iam construir manualmente, é que ia ser criado essa cidade. A ideia central era essa, da memória individual para a memória coletiva. Ou seja, de caixa em caixa se constrói uma cidade.
cada um ia construir o seu objeto tridimensional com o que tivesse em casa, utilizando materiais reutilizáveis, caixas, embalagens, papelão, copos descartáveis, areia, pedras e elementos orgânicos, ou seja, cada aluno passou a construir sua cidade interior, seu território simbólico. Como não podíamos circular fisicamente, recorremos à internet, ao Google, como ferramenta de pesquisa e reconhecimento desses espaços. A ideia central era que, no retorno às aulas presenciais, cada estudante trouxesse sua memória individual materializada, para que juntas elas formassem uma memória coletiva, uma cidade construída de afetos, histórias e pertencimentos. Assim, as caixas deixaram de ser simples suportes e tornaram-se territórios simbólicos, verdadeiras esculturas construtivas que se abrem e fecham, guardando narrativas, identidades e modos de vida. E foi assim que vos apresento o projeto. Esse projeto também teve vários desdobramentos. Com o tempo, o projeto expandiu-se e deu origem a diversas ramificações que chamo de produtos afetivos. Entre eles, temos os monumentos encaixotados, os quilombos encaixotados, as ilhas encaixotadas, os patrimônios encaixotados e as cartografias afroafetivas. Esses desdobramentos ampliaram o diálogo com a educação patrimonial, a ancestralidade, a cultura afro-brasileira, os territórios quilombola e as ilhas da Baía de Todos os Santos. Valorizamos saberes tradicionais, oralidades, práticas culturais e memórias invisibilizadas. Então foi muito importante esse projeto, de forma brincando com os estudantes. E a fundamentação teórica, pedagógica do projeto dialoga diretamente com Paulo Freire ao reconhecer o estudante como sujeito histórico e cultural, com Milton Santos ao compreender o espaço como interação entre objetos e ações, também com Mário Chagas, na perspectiva da museologia social e do patrimônio vivo. Também dialoga com Lígia Clark e Ernesto Neto ao pensar a arte como experiência sensorial e participativa. Portanto, a prática pedagógica aqui apresentada reafirma a autoria docente, o protagonismo estudantil e a arte como ferramenta de cuidado, resistência e transformação social. Fica aqui o meu abraço para todos vocês e os vídeos que eu apresento desse projeto, tá? E como assim as considerações finais, ao longo dos anos, Cidades Encaixotadas deixou de ser apenas um projeto escolar para se tornar um manifesto pedagógico, um convite a abrir caixas físicas e simbólicas, libertar memórias, reconhecer patrimônios e reafirmar identidades. Mais do que maquetes, são construções afetivas. Mais do que cidades, são histórias vivas. De caixa em caixa, seguimos construindo educação, arte e humanidade. O meu agradecimento a todos por assistir esse vídeo e um grande abraço para todos que estão participando do Congresso de Artes Manuais na Academia. Meu muito obrigado.
Pode sim. O trabalho é de vocês.
Aos primeiros clarões da alvorada do Brasil feliz terra da cruz, de um engenho Candeias amada, vislumbraste tua senda de luz. Deus te guie, ó querida Candeias, para que teu vigor tu bem uses, quando em paz, também quando guerreias. Seja sempre a cidade das luzes. Deus te guie, ó querida Candeias, para que teu vigor tu bem uses, quando em paz, também quando guerreias. Seja sempre a cidade das luzes, do verdor dos teus campos de cana, ao negrume do rico petróleo. És impulso da indústria baiana, és da pátria também Capitólio. Tua história é história de fé, de trabalho, de amor e civismo, que teus filhos vibrantes de fé vitalizam com pleno idealismo. Deus te guie, ó querida Candeias, para que teu vigor tu bem uses, quando em paz, também quando guerreias. Seja sempre a cidade das luzes. Deus te guie, ó querida Candeias, para que teu vigor tu bem uses, quando em paz, também quando guerreias. Seja sempre a cidade das luzes, cidadãos de outras... Começamos lá na Bahia. O professor Natalino Soares desenvolveu com seus alunos do Fundamental 2 o projeto Patrimônios Materiais e Imateriais Encaixotados. A turma encarou os desafios do ensino totalmente remoto e lançou mão de diferentes ferramentas digitais para explorar os patrimônios da cidade. Depois, como exercício de registro, recriaram esses bens mapeados com materiais recicláveis e, para isso, todo mundo entrou na roda. Pai, mãe, tios, avós, padrinhos e vizinhos. De quebra, ainda está rolando uma exposição virtual no Padlet e no WhatsApp também, com todas as produções desenvolvidas no projeto. Eu sou Natalino Soares Marques, professor de artes do Colégio Papa Paulo VI. O projeto Monumentos Encaixotados foi importantíssimo para reforçar o pertencimento da comunidade escolar. Por meio do patrimônio histórico, cultural, podemos conhecer a história e tudo que as envolve, a arte, as tradições, os saberes de determinado povo, e preservar e valorizar os elementos culturais de um povo é manter viva a sua identidade, além de ser um ato de construção da cidadania e do reconhecimento da nossa ancestralidade. Obrigado. Autoria docente. Sou Natalino Soares Marques, negro, baiano, interiorano e professor de artes na educação básica, no ensino fundamental 2 e do novo ensino médio, em 2 escolas públicas no estado da Bahia. 7º filho de uma família humilde e numerosa, desde cedo tive que lutar por um lugar ao sol. E para chegar até aqui, não foi fácil. O sentido de ser um professor, para mim, é, na essência, ser um pesquisador, um profissional de reconstrução do conhecimento. O estudante que pretendo formar não é apenas o técnico, mas o humano, fundamentalmente o cidadão, com habilidades e competências para a vida. Acho importante superarmos a marca histórica do professor como apenas alguém capacitado para dar aulas, porque isso não representa estratégia e nem garante a aprendizagem. Portanto, a minha concepção contemporânea do professor não é mais de alguém que apenas expõe conteúdo, mas aquele que produz de acordo com as necessidades dos seus alunos, das suas turmas, ou seja, que exercita no seu cotidiano a autoria docente. Afinal, sou eu que acompanho o meu aluno na construção do conhecimento, faço parte do processo pedagógico
enfrentando as dificuldades de aprendizagem, carências afetivas e, principalmente, sabendo adequar os conhecimentos prévios dos educandos aos conteúdos curriculares da escola. E o que a minha história de vida, meus valores têm a ver com a autoria docente? A minha concepção e inspiração quanto professor-autor vem da infância, no interior, onde, por necessidade de brincar, já flertava com a ludicidade, inventando brincadeiras e construindo meus próprios brinquedos, e imerso no universo lúdico que o Jardim da Infância propicia, e sem medo de errar. Tudo isso forjou o educador que acredita em processos criativos, metodologia por projetos e autoria docente como fontes inesgotáveis de aprendizagem e criatividade. Muitos anos depois, já na licenciatura em artes, esse conceito foi reforçado ao ter contato com o pensamento do grande educador pernambucano Paulo Freire, que afirmou que o papel primordial do professor era o de estabelecer relações dialógicas de ensino e aprendizagem e que o educador, ao passo que ensina, também aprende. Obviamente que a criatividade é algo que se aprende ao longo da nossa existência. Pode ser ensinada, mas quando experimentada com liberdade na infância, levamos para toda a vida. É esse o professor que me tornei. Aprendo junto com o meu aluno em um encontro democrático e afetivo em que todos têm a possibilidade de se expressar livremente. Tudo isso tem me permitido a construção de muitas práticas autorais, principalmente utilizando as metodologias ativas como aprendizagem baseada em projetos, em problemas e entre pares, a sala de aula invertida, as aulas de campo e a cultura maker, da gamificação, entre tantas outras, que são formações alinhadas com a BNCC, que visa o protagonismo do estudante, ajudando-o a desenvolver o pensamento crítico, resolução de problemas, fortalecendo a autonomia, a confiança, a criatividade, a colaboração, empatia e responsabilidade e, principalmente, estimulando a autoria dos discentes. Como professor-autor, o meu trabalho visa alcançar aprendizagens significativas. Portanto, trabalho com o analógico, o tecnológico ao mesmo tempo, desde os materiais mais simples, como papéis e caixas vazias, aos mais complexos, como os aplicativos, as plataformas de ensino híbrido e remota, fotografias e vídeos no digital. A utilização dos smartphones, seja conectados à internet, online ou desconectado, de modo offline, é uma importante ferramenta de produção e do conhecimento fundamental na minha autoria docente, seja na exploração de contextos regionais, nacionais e internacionais, não esquecendo que a tecnologia é tudo que supre a necessidade do ser humano quando ele precisa. De algumas práticas autorais significativas, destaco duas em que utilizo de várias etapas de um projeto, seja pessoal ou no coletivo. Uma dessas práticas chama-se Pistas sobre mim mesmo, onde o aluno tem a oportunidade de conhecer a sua história, reforçando conceitos como memória individual e coletiva, identidade e pertencimento. Ao revisitar suas origens, ele tem a noção de onde veio e aonde quer chegar, ou seja,
uma projeção do seu projeto de vida. A segunda prática, e que eu gosto muito, é o projeto Cidades e ou Monumentos Encaixotados, em que são requeridas habilidades analógicas e digitais. Os estudantes são estimulados a pensar num espaço ou cidade onde gostaria de viver, mapeando e visitando seus monumentos importantes, os espaços de artes e de cultura, a religiosidade e o lazer que sua cidade propicia. Esse projeto começa com o aluno fazendo um mapeamento do seu quarto, ampliando para sua casa, sua rua, seu bairro e para o território onde convive com sua família e comunidades. Ele constrói desenhos, trilhas, visita espaços de forma presencial ou remota, com o uso de diversos aplicativos gratuitos, como o Google Earth e Maps e GPS, entre outros. Ou seja, constrói um ambiente bidimensional, transformando de forma espacial para o tridimensional os seus estudos e desenhos em maquetes dentro de caixas de papelão. Além das habilidades maker, ou seja, faça você mesmo, e dos processos artísticos envolvidos, os alunos exploram outras áreas e disciplinas numa rica integração curricular, tais como história, geografia, filosofia, artes, português, matemática, literatura, línguas estrangeiras, além de problematizar questões cruciais do cotidiano, como acessibilidade, preconceitos, cultura, meio ambiente, favelização, urbanização, entre outros. Como professor, autor, sempre acreditei numa educação transformadora, emancipadora e com formação humana, aquela que defende o desenvolvimento dos sujeitos para além de sua dimensão intelectual, contemplando outros aspectos como físico, social, emocional e cultural dos indivíduos. Portanto, acredito em um projeto de escola que faça sentido para professores e estudantes, capaz de trazer significado para a educação, levando em consideração todas as aprendizagens dos sujeitos, aquelas que acontecem dentro e além do muro das escolas. Sendo assim, posso afirmar que a minha autoria docente encontra-se ancoradas nos processos criativos e na abordagem proposta pela aprendizagem criativa, que é uma abordagem pedagógica que estimula a criatividade, a imaginação e o engajamento, propondo uma aprendizagem interativa, divertida e colaborativa baseada em 4 P's. O primeiro P é o P do projeto, que é o imaginar, o planejar, o criar, o errar e aprender com o erro e replanejar. O segundo P é o P da paixão. Quando fazemos algo que gostamos, ficamos mais engajados. O terceiro P é de pares, ou seja, o trabalho em equipe colaborativo, interagindo e compartilhando e aprendendo um com o outro. E o quarto P, que é um dos mais importantes, que é o pensar brincando, porque aprender e descobrir o novo sempre é divertido. Você gostou? Então, venha fazer essa viagem comigo nas aprendizagens significativas, criativas
e nas perspectivas da autoria docente.